E aí, meus irmãos, a Núbia veio melhorando. Na segunda-feira o leucócito que estava em 21 mil caiu para 17 mil. Na terça-feira o leucócito que estava em 17 mil caiu para 15 mil. Na quarta-feira de 15 mil caiu para 13 mil. Na quinta-feira de 13 mil caiu para 11 mil. E aí caiu para 10 mil. E aí ela acordou 2 dias depois, melhor do que ela estava, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí os médicos olhavam para mim e falavam: Alexandre, nós temos que dar a mão à palmatória. Eu falava: não é sobrenatural, é o natural de Deus, é o Senhor Jesus que está aqui. E aí a Núbia veio melhorando. E aí a Núbia pegou um dia o médico pela camisa dele e falou assim, com os lábios: me dá alta, me dá alta. O médico tomou um susto, o médico se assustou, e o médico falou assim: glória, 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 glória. E eu dei glória ao nome do Senhor Jesus. E aí a Núbia veio melhorando. Eu coloquei uma fonoaudióloga para trabalhar com ela no CTI. A fonoaudióloga foi trabalhando com ela. E aí, meus irmãos, o médico chegou para mim e falou: Alexandre, ela vai para casa. Ela vai para casa. Eu não vou nem colocar ela no quarto do hospital. Eu vou te dar aqui um papel. Você vai na Unimed e você vai pedir um negócio chamado Home Care. O que é o Home Care, meus irmãos? O Home Care, o plano de saúde coloca lá como se fosse um hospital na tua casa. E aí, normalmente a pessoa tem que entrar até na justiça para conseguir isso, porque é uma coisa muito cara. E aí o médico falou: Alexandre, eu vou te dar esse papel e você vai lá no seu plano de saúde, você pede e vê o que eles vão fazer. E aí eu cheguei lá, meus irmãos, numa segunda-feira, entreguei o papel lá na Unimed aqui em Nova Iguaçu, e no mesmo dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, a Unimed liberou o Home Care na minha esposa. E aí, meus irmãos, no mesmo dia eles foram lá, uma empresa chamada Intensive Care examinou minha esposa toda e começou a preparar o Home Care da minha esposa e montou lá em casa, tá? Todo um mini hospital lá em casa. E no dia 29 de junho, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha esposa saiu do hospital e foi para casa. A minha esposa ainda não andava, a minha esposa tinha traqueostomia, a minha esposa só se alimentava por essa sonda nasoentérica, ou seja, pelo nariz aqui, uma sonda que vai até o estômago. E aí a fonoaudióloga, ela tinha uma outra cânula de traqueostomia aqui. E aí, meus irmãos, o médico que tinha feito a traqueostomia tinha falado pra gente que ela não ia mais, que ela ia demorar muito a falar, que ela ia ter que colocar uma prótese, que provavelmente ela nem falaria, porque a traqueia dela ficou fina, como se fosse uma folha de papel. Mas aí, meus irmãos, antes da minha esposa sair do hospital, a fonoaudióloga, a Karine, chegou com o fisioterapeuta e falou: vamos trocar a cânula da traqueostomia da Núbia. E aí trocou por uma cânula metálica. E essa cânula, a pessoa colocando aqui o dedinho, a pessoa consegue falar, se obviamente a pessoa tiver condições. E meus irmãos, a fonoaudióloga me ligou feliz da vida e falou: Alexandre, você não vai acreditar, Alexandre, a Núbia está falando igual uma tagarela. E aí eu falei: glória ao teu nome, Senhor. E no dia 29 de junho, meus irmãos, nós fomos sair do hospital. E a minha esposa saiu do hospital na maca. Eu andei de ambulância 2 vezes com a minha esposa, meus irmãos. Nessa primeira vez, indo do hospital para casa. E a minha esposa, ao sair do hospital, o céu estava muito azul. E onde ela ficou no CTI, ela não via a luz do dia. Por isso que aquele hino da Aline Barros diz assim, e ela gosta muito, né? Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. E aí, ao ela sair daquele CTI, na maca, e que ela olhou o céu azul, ela disse: que dia lindo. Meu Deus. Que dia lindo. E aí nós entramos na ambulância, viemos para casa, já estava tudo montado. Se os irmãos terem noção, a Unimed colocou enfermeira 24 horas na minha casa. Eu tinha enfermeira 24 horas na minha casa cuidando da minha esposa. Eu tinha médico 1 vez por semana indo lá em casa cuidando da minha esposa. 2 fisioterapeutas, na verdade 3 fisioterapeutas, e fonoaudióloga praticamente quase todo dia cuidando da minha esposa. E aí, meus irmãos, vocês estão vendo essa sonda aqui, né? Essa sonda, meus irmãos, tudo que a minha esposa ingeria era por essa sonda.
era água. Ela não podia beber água, ela desaprendeu. Ela ficou 46 dias parada numa cama. Então o que aconteceu? Tudo era pela sonda, remédio era pela sonda, alimento era uma alimentação especial, que até isso a Unimed deu. Depois nós doamos, porque a Unimed nem queria receber de volta, é uma alimentação caríssima da Nestlé. E aí tudo era por essa sonda, e a gente tinha um cuidado danado com essa sonda. E aí, meus irmãos, no sábado seguinte, a minha esposa nervosa, ela estava ainda na cama, não tinha como andar, né? Ela perdeu muito peso, né? Mas ela nervosa falou: eu quero minha vida de volta, eu quero andar. E aí levantou na madrugada, meus irmãos, e fez um mau jeito, e a sonda saiu assim, ó, pluft. E aí eu fiquei apavorado, né? Eu falei: Senhor Jesus, agora. E ela com aquela cara assim, tipo, fiz besteira. Falei: amor, tu não podia ter feito isso. E ela nervosa, aí tive que ligar para a Unimed mandar uma ambulância lá em casa. Aí de madrugada, meus irmãos, a ambulância chegou lá em casa. E eles já providenciam tudo, começa a ligar para o hospital para passar a sonda de novo. Passar a sonda de novo, meus irmãos, é uma coisa simples. Simples demais. Só que não tinha nenhum hospital aqui em Nova Iguaçu para passar a sonda de novo da minha esposa. Eles não entendiam. Eles ligavam para o Fátima, não, o raio-x está com defeito. Aí ligava para o hospital de Juscelino, não tem médico, não tem enfermeiro. Não tinha nenhum hospital para passar a sonda da minha esposa. E aí começou a vir aquela angústia em cima deles, e eles sem entender: gente, como é que não tem hospital? Para onde é que a gente vai levar ela? Aí ligaram e falaram: olha, só tem um hospital, é em Bangu. E ele falou: pô, mas Bangu é muito longe e tal. Aí eu fui lá para fora, lá de casa, e comecei a orar a Deus, e comecei a louvar a Deus, e comecei a louvar, e estava de madrugada, e eu falei assim: tu és a brilhante estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E aí o Senhor me falou: vai para Bangu. É Bangu? Vai para Bangu. Aí eu cheguei pro enfermeiro e falei: meu irmão, vamos para Bangu, vamos preparar ela. Aí ele falou: pô, mas para Bangu? Eu falei: vamos, o Senhor está mandando a gente ir para Bangu, nós vamos para Bangu. Então prepararam ela na maca, descemos, entramos na ambulância, fomos parar no hospital em Bangu, meus irmãos. Chegando lá no hospital, um hospital muito esquisito, não tinha ninguém no hospital. Você imagina um hospital hoje, você entrar no hospital não tem ninguém. Mas eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai providenciar. E aí chegou um médico lá com a cara de sono. Eu falei: é o senhor que vai passar a sonda? Ele: não sou eu não. Aí nisso chegou a enfermeira do home care, da empresa que estava cuidando, né, de tudo. E aí chegou lá, conhecia o médico. Um milagre de Deus, né? Porque impossível aquela enfermeira conhecer aquele médico. E aí começou a bater papo com ele. Aí veio o enfermeiro super gente boa, passou a sonda dela tranquilamente, bateu o raio-x, está tudo certo, vamos voltar para casa. E aí a Unimed ficou demorando, e nada de mandar ambulância, e eu com uma fome danada, porque eu não tinha comido. Para os irmãos terem uma noção, fiquei 5 dias sem dormir, nessa transição, nesse início dela em casa. E aí, meus irmãos, por volta de meio-dia, a enfermeira falou: Alexandre, vai comer alguma coisa, senão tu vai desmaiar aqui, e eu fico com ela aqui rapidinho. Aí eu cheguei no rapaz da recepção e falei: meu irmão, tem algum lugar aqui que eu possa comer alguma coisa? Ele falou: meu irmão, você segue aqui em frente a essa rua, você vai ver que tem uma padaria lá na frente. Aí eu fui tranquilo, fui louvando a Deus. Mas, meus irmãos, no meio do caminho, ali depois do hospital, eu passei e vi que tinha uma igreja, e estava tendo um culto na hora ali. Aí eu falei: poxa, eu vou entrar aqui, vou agradecer a Deus, e vou louvar a Deus. Aí entrei na igreja, me ajoelhei ali, uma igreja que eu nunca vi na vida, era uma igreja evangélica, estava tendo um culto na hora, e comecei a chorar e a glorificar a Deus e agradecer a Deus. E aí, meus irmãos, eles estavam servindo a ceia, a santa ceia do Senhor, naquele momento. E aí eu cheguei, vieram me servir o pão, vieram me servir o suco de uva, os elementos da ceia, e eu comecei a adorar a Deus e a glorificar a Deus e a dar muita glória a Deus.
E aí, meus irmãos, eu estava ali, naquela igreja que ninguém me conhece. E meus irmãos, de repente veio um rapaz marchando na minha direção. Veio um rapaz marchando na minha direção. E ele pegou assim, botou a mão no meu ombro. E ele falou assim: recebe agora a tua vitória. Recebe agora a tua vitória. Eu estou entrando nesse mar encapelado. Estou tomando o remo em minhas mãos. E você vai chegar do outro lado. Recebe agora a tua vitória. Recebe agora a tua vitória. E aí, meus irmãos, eu entendi por que eu fui parar em Bangu com a minha esposa. E aí, meus irmãos, naquele momento, naquela igreja, o pastor da igreja foi à frente. E ele se virou de frente para o altar. E ele começou a falar em mistérios. E outra irmã encostou do ladinho dele. E a irmã começou a traduzir o mistério que ele estava falando. E o mistério era assim: recebe agora a tua vitória. Recebe agora a tua vitória. Estou entrando nesse mar encapelado. E você vai chegar do outro lado. E meus irmãos, eu esqueci completamente da fome. Eu comecei a dar glória a Deus. E a vontade que eu tinha de meus irmãos era de pegar o microfone e ir lá na frente e falar: olha, isso aqui é tudo para mim. Vocês não me conhecem. A minha esposa está ali naquele hospital. E vocês não sabem, mas isso é tudo para mim. E aí o culto terminou. Eu cheguei para aquele irmão que tinha me entregado o mistério. Eu falei: meu irmão, você não vai acreditar. Contei rapidamente a história para ele. Eu falei: olha, eu preciso saber só o seu nome, porque quando ela estiver bem, nós vamos vir aqui testemunhar. E ele chegou para mim e falou, e o Gilmar vai entender isso agora, porque o Gilmar já trabalhou comigo, e a Dayana também. E ele falou assim, eu falei: qual o seu nome? Ele falou assim: meu querido, meu nome é Irmão Soares. Aí eu olhei para ele, sorri e falei: prazer, eu também sou o Irmão Soares. E eu saí dando glória a Deus dali. E voltei para o hospital rapidamente. E a minha esposa já nervosa: amor, cadê a ambulância, amor? Cadê a ambulância? Eu falei: amor, o Senhor Jesus já veio buscar a ambulância. E aí na mesma hora chegou a ambulância. Viemos, colocamos ela novamente e voltamos para casa. E meus irmãos, quando chegamos na altura da Dutra, o trânsito parou. Um motoqueiro acabou de ser acidentado ali. E aí nós paramos a ambulância. Na mesma hora ela pegou no sono e nós fomos socorrer o motoqueiro acidentado. Paramos, socorremos o motoqueiro acidentado. Ela pegou no sono, porque senão ela ia ficar nervosa. Voltamos para casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. E meus irmãos, o testemunho não acaba. Na verdade, esse testemunho não acabou ainda hoje. 2 semanas depois, nós recebemos a visita lá em casa do neurocirurgião, que foi professor do neurocirurgião que operou a minha esposa. E ele falou assim: a Núbia está bem, mas ela vai levar ainda 1 ano para andar. Ela ainda não estava andando. 1 ano para andar. E aí, eu cansado naquela situação, voltando um dia do trabalho, liguei novamente para a irmã Selma. Irmã Selma, estou muito cansado, a luta está difícil, mas Deus está dando a vitória. O médico falou que ela vai levar 1 ano para andar. Aí, eu parado no meio da duta, dentro do ônibus, o Senhor tomou a irmã Selma no mistério pelo celular e falou assim: anota esse dia, que daqui a 1 mês, tua esposa vai estar de pé. E aí eu coloquei no celular, irmão. Isso foi na 2ª semana que a minha esposa estava em casa. Coloquei no celular, 1 mês na frente, na agenda, e escrevi assim: hoje a Núbia vai estar andando. Só que ela andou antes, meu irmão. Para a glória do Senhor Jesus. Eu estava em casa um dia com ela já andando, e o celular tocou num domingo. Aí eu olhei assim: hoje a Núbia vai estar andando. Eu falei: ela já estava andando. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse médico voltou lá em casa. O nome dele é Dr. Newton. E aí ele foi novamente ver a Núbia. E a Núbia levantou e abraçou ele. E aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou: esqueçam o que eu falei. A Núbia já está boa. E meus irmãos, assim Deus fez. Assim Deus nos tem abençoado. Aqui nós temos mais imagens
da minha esposa no início, quando ela chegou em casa, com o meu cunhado Wesley e minha cunhada Liliane. Esses foram os meus cunhados que me apoiaram no hospital durante muito tempo, durante praticamente todo o tempo. As imagens dela, pode passar. Essa é a irmã Selma. Essa é a irmã Selma, que foi a minha irmã de oração durante todo esse período, uma pessoa que busca muito a Deus, uma pessoa que busca verdadeiramente a Deus. Aqui ela já tinha tirado a sonda, mas ainda estava com a traqueostomia, né? E assim o Senhor tem nos sustentado. Ela aqui ainda estava com a sonda, com a traqueostomia. Nessa data ela ainda não estava andando, né? Pode passar, só para os irmãos verem como ela estava, né? Aqui ela tirou, ainda estava com a sonda, do lado da minha sogra, né? Com a família Couto, que é uma família amiga nossa da igreja. Aqui ela já estava de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Já estava de pé, tirou essa foto lá em casa. Esse foi o dia que tiraram a sonda. O pessoal do home care, a enfermeira, a nutricionista, foi lá e tirou a sonda. No outro dia, ela já bateu um pratão de comida para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse dia foi o dia que a médica, a doutora Juliana, foi retirar a traqueostomia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o fisioterapeuta Roberto, que a gente chama ele de Tintim, porque ele falava assim: eu não estou tintindo nada, e ela: eu estou tintindo tudo. E esse é o doutor Gustavo, que é o neurocirurgião, que operou a minha esposa. E aqui é uma foto com toda a família. E nós fomos, meus irmãos, há 2 semanas atrás na consulta, e o médico, ele olha assim o exame, e ele fala: eu acho que se ele pudesse, ele diria: glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. E ele fica assim sem entender, porque tudo que ela sofreu, e ele olha o exame hoje, ele não entende nada. Mas nós entendemos, porque o nosso Deus é fiel e todo poderoso. Então, meus irmãos, eu digo a vocês, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor tem cuidado de vós. O Senhor me carregou no colo. O Senhor verdadeiramente falou comigo. Eu digo a vocês, meus irmãos, deem tempo a Deus. Deem tempo a Deus. Desliga o computador, desliga a televisão, desliga um pouco o mundo lá fora e vem para os braços do Pai. Vem e busca verdadeiramente a Deus, porque, meus irmãos, se você buscar a Deus, Deus verdadeiramente se achegará a vós, Deus verdadeiramente falará a você, Deus verdadeiramente trará saúde, cura e vitória para cada um de nós. Essa é a mensagem que eu tenho da minha esposa. E tem uma música que eu sempre cantava no carro, voltando do hospital com meu cunhado, que é uma música da cantora Beatriz, que diz assim: olha eu aqui. Porque eu falava, a Núbia vai entrar na igreja ao som dessa música. Porque o inimigo tinha até espalhado que ela já tinha morrido. O inimigo tinha até dito que ela não ia se levantar, que ela não ia mais falar, ou que ela ia morrer. Mas a palavra de Deus é a última. E o Senhor Jesus tem sempre a palavra final. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, agradeço aos irmãos, e que esse testemunho possa edificar a vida dos irmãos. Em nome de Jesus.